Oi, amigos! Hoje nós vamos falar sobre fé. Esse é um assunto que está presente em toda a Escritura, de Gênesis até Apocalipse. Nós vamos ver essa expressão, a fé, ser citada muitas e muitas e muitas vezes. Então fica aí que no vídeo de hoje nós vamos desvendar o que é a verdadeira fé e trazer uma aplicação e um entendimento para o nosso dia a dia. Vamos para o vídeo? Paz de Jesus, meu irmão ou minha irmã, você que está me assistindo aí, é muito legal te ter aqui no canal, é um prazer, tudo que a gente faz aqui, a gente faz pensando em te abençoar, pensando em te ajudar, e hoje nós vamos falar sobre fé. O meu nome é Valdomiro Rebelo, eu sou pastor da Igreja Batista Brasa, aqui na cidade de Gravataí, no Rio Grande do Sul, e é um privilégio para mim ter acesso aqui ao teu computador, ao teu celular e poder compartilhar contigo um pouquinho daquilo que a gente sabe, daquilo que a gente está aprendendo ao longo da nossa caminhada, tá bom? Então, assim, já indo logo para o assunto, fé talvez seja um dos temas bíblicos mais presentes no dia a dia das pessoas, elas sendo crentes ou descrentes, elas indo à igreja ou não indo à igreja, sendo evangélicas ou não, né? Todos falam e expressam que têm fé em algo ou em alguém, né? Então é muito comum quando a gente conversa com as pessoas, seja qual for a religião delas, ou mesmo que elas digam que não tem uma religião, mas é comum nós ouvirmos a expressão de fé. As pessoas sempre vão dizer assim, algo do tipo: eu acredito desta forma, eu creio nisto, eu creio naquilo. Elas expressam a sua fé. E eu queria começar dizendo que é muito perigoso, né? Nós temos outros vídeos aqui no canal que a gente fala sobre a autenticidade da palavra, a importância de interpretarmos corretamente a palavra, de entendermos o que nela de fato está escrito, né? E fé, como eu estava dizendo, é um assunto que está presente de Gênesis até Apocalipse, e porém a gente ouve muito isso, as pessoas elas criam seus próprios conceitos a respeito de todos os assuntos, e fé não é diferente. A gente ouve muito pessoas que não vão a uma igreja, que não tem nenhum tipo de expressão de religiosidade mais seguido, ou como uma forma mais disciplinar, não vão não se denominam de nenhuma religião, falando que tem fé. Mas o que de fato é fé? Porque tudo que nós vemos hoje na sociedade, quando a gente vai para os valores, quando a gente vai para conceitos, muitas vezes, gente, tá? Preste atenção nisso que eu vou te falar, mesmo que você não seja um cristão, ou não vá a alguma igreja, talvez você se denomine até como um ateu, mas muita gente não entende o que eu vou falar agora. É importante você prestar bem atenção. Tudo que é valores que nós trazemos como valores morais, valores que regem a nossa sociedade, elas têm um fundamento bíblico, tá? Se dizemos que expressamos fé, essa palavra, a fé, nós sabemos que ela existe porque nós, em algum momento, lemos originalmente na palavra de Deus. Então é lá que se expressa, é lá que nós descobrimos que existe fé, né? Agora, o que acontece muito é que as pessoas pegam aquilo que alguém leu e falou e disse, viu, e pegam apenas pequenas partes e vão montando uma miscelânea. Os estudiosos vão chamar isso de sincretismo religioso ou de sincretismo da fé, né? Vão pegando aquilo que lhe agrada de cada expressão de fé. Eu gosto disso aqui dos evangélicos, eu gosto daquilo ali dos católicos, eu gosto disso aqui dos espíritas, eu gosto disso aqui de um bandista, eu gosto disso aqui da filosofia, e faz um sincretismo, uma salada de fruta, né? E vai criando conceitos a partir da sua própria experiência, da sua própria visão
a respeito do mundo e dessas expressões como a fé. Mas não podemos esquecer que a Bíblia é a palavra de Deus. E quando nós descobrimos que sabemos que fé existe, porque está na Bíblia, nós precisamos ter o interesse de ir até a Escritura e ver qual a definição que a Escritura nos apresenta de fé, tá? O que a Bíblia diz sobre fé? Muitas coisas, tá? Mas eu vou pegar um versículo que é uma definição clássica de fé. Lá em Hebreus, o escritor de Hebreus criou uma definição, inspirado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo. Ele diz o seguinte, que fé é a certeza das coisas que nós não vemos e a convicção das coisas que esperamos. Olha só, uma única frase, um único versículo na Bíblia traz esse conceito que é tido no meio teológico como uma das definições mais profundas a respeito de fé e, ao mesmo tempo, mais sucintas, mais resumidas. Olha o que diz em Hebreus, eu vou repetir para você, que fé é a certeza das coisas que não vemos e a convicção do que esperamos, tá? Nossa, que lindo! Mas o que de fato isso significa, né? Nós precisamos entender que há um significado e há um significado profundo, tá? Quando nós falamos de certeza, que fé é certeza do que não vemos, é importante, tá? Porque nós salientarmos isso, porque muitas pessoas têm a sua fé totalmente fundamentada em uma experiência que tiveram, algo que elas viram, algo que elas ouviram, algo que elas sentiram. Olha só, muitas pessoas, tá? Eu poderia dizer assim que 7 em cada 10 vai ter a sua fé fundamentada, enraigada em cima de uma experiência que ela teve, em algo que ela viu, ou que ela ouviu, ou que ela sentiu. Ou seja, uma experiência sensorial, né? E não podemos atribuir estas experiências à fé que de fato a Bíblia nos apresenta, porque fé é a certeza de uma coisa que nós não vemos. Ou seja, qual seria então a maior definição ou o maior significado dessa parte A desse versículo? Que fé é muito mais, tem muito mais a ver com a maneira como nós nos relacionamos com Deus, independente do que sentimos, do que vimos ou do que ouvimos. Partimos do pressuposto, partimos originalmente do conhecimento que temos de Deus, tá? Por isso que eu não preciso ver para crer. Inclusive, o Senhor Jesus vai dizer para Tomé lá, quando Tomé questiona sobre se ele havia ressuscitado ou não, Jesus mostra as feridas e diz assim, ó, bem-aventurados que creem sem ver, né? Porque fé é justamente isso. Então, quanto mais nós vemos, quanto mais nós sentimos, quanto mais nós ouvimos, e isso gera em nós uma crença, então mas isso gera em nós uma crença a partir de uma constatação sensorial nossa, e muitas vezes até testada ali cientificamente algumas coisas, né? E as experiências científicas se embasam muito em cima disso, daquilo que a gente consegue provar, testar, ver, ouvir. Por isso que não tem nada a ver com fé. Fé é justamente o contrário. Eu conheço a Deus, eu sei quem o Senhor é, então mesmo que eu não sinta, mesmo que eu não veja, mesmo que eu não ouça, eu continuo crendo. Isso é fé. Tá? E quando fala ali sobre ser também a convicção de algo que estamos esperando, né? Esperando aqui não é uma espera como quem espera assim, vamos ver se vem. Não, vem de esperança. É uma convicção de algo que estamos esperando e que temos convicção, certeza que vai acontecer, que vai chegar. Não chegou ainda, mas vai chegar. Então a nossa fé ela está ligada a como cremos em Deus mesmo sem ver e como estamos esperando no Senhor mesmo ele ainda não tendo retornado. Tem a ver com a sua segunda vinda, tá bom? Então, quando nós olhamos para isso,
para essa definição um pouquinho, de uma forma um pouquinho, eu não estou ainda aprofundando tanto, né? Até que nós não podemos estender muito o vídeo aqui, não é o objetivo de trazer um estudo muito aprofundado, mas nós logo aí começamos a perceber que realmente o fato é muitas e muitas e muitas expressões de fé pelo mundo afora, na verdade, não são a fé bíblica, tá? A maneira como a palavra apresenta a fé genuína, a fé original, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado, né? Se te abençoou, por favor, curte aí, compartilha, faz um comentário, tá? Eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo o link do meu livro. Eu tenho um livro que fala sobre a busca pelo centro da vontade de Deus. Se você quiser adquirir, só entra no link ali, é muito fácil. É um investimento baixíssimo e eu tenho certeza que vai abençoar muito a tua vida, a tua família. Vale a pena, tá bom? Compartilha esse vídeo, por favor, com o máximo de pessoas que você puder. Isso vai ajudar muito o canal. A gente vai ficar muito grato. E até o próximo, em nome de Jesus. Deus te abençoe.